O meu trabalho, minha tese, é um modelo para avaliação de recursos educacionais digitais bilíngues Libras e português. Eu começo aqui, então, contextualizando o design na sociedade da informação, que hoje se expande, tanto no seu fazer projetual quanto na pesquisa. Então, permeado pela tecnologia da informação e da comunicação, das mídias digitais, hoje trata dados, projeta experiências, serviços, se preocupa com a acessibilidade para diferentes usuários e contextos. O design aqui nessa pesquisa tem uma interface com a educação, visualizando contribuições para com a educação bilíngue. Então, nesse cenário multidisciplinar, os designers atuam na produção e avaliação de recursos educacionais digitais. Esses REDs, eles são a combinação de diversas mídias desenvolvidas para o ensino e aprendizagem. Esses recursos, eles podem tanto potencializar a educação, como apresentar barreiras de acesso aos indivíduos com diferentes capacidades. No caso aqui, dos estudantes surdos, usuários da língua brasileira de sinais. A Libras e o português permeiam a vida dos surdos, mas é na aquisição da língua de sinais que se possibilita aí a aquisição do português escrito e da leitura, possibilitando também, então, o ensino bilíngue. A produção de redes para surdos, ela tem crescido e aumentado nos últimos 10 anos, conforme a revisão sistemática mostra, relativa a diferentes interfaces, sistemas multimídia, sites interativos, ambientes de aprendizagem. E o que se verificou é a necessidade de avaliar esses recursos, estabelecer a qualidade e selecionar esses recursos. Então, a pergunta de pesquisa é: como avaliar recursos educacionais digitais bilíngues, Libras português? E existiram premissas para essa pesquisa. Um vasto conhecimento de cultura surda e bilinguismo, estudos que atestam especificamente a acessibilidade em interfaces bilíngues, estudos que mostram a influência positiva das mídias digitais nos processos de ensino e aprendizagem, e acessibilidade no design da informação. E também algumas pesquisas que mostram a avaliação de recursos educacionais. O objetivo geral é desenvolver um modelo para avaliação de recursos bilíngues. Os objetivos específicos: primeiro, identificar os temas relativos à cultura surda e ao design de redes. Depois, conceber categorias e critérios para avaliação. E, por último, verificar a validade desses critérios. Justifica-se essa pesquisa, então, porque aproximadamente 5% da população mundial apresenta deficiência auditiva ou surdez, mas apenas 2% das páginas web são acessíveis, isso segundo a W3C. E, no entanto, essa acessibilidade, ela muitas vezes não é medida no parâmetro da língua, né, no caso do uso da língua de sinais. A Libras é fundamental para a cultura e identidade surda, e a sua configuração, ela é pelo uso da linguagem visual nos recursos. Mas isso nem sempre acontece, permanecendo aí essa dicotomia entre a linguagem verbal e visual, o que é, então, um enfrentamento do design. Grande quantidade, né, de recursos é produzida e disponibilizada, e é o que a gente está vendo, né, nesse momento atual, aí, um crescente nos últimos meses de produção de recursos, mas os professores, usuários e até mesmo instituições encontram dificuldades para selecionar e utilizar adequadamente. Essa pesquisa é relevante socialmente, porque vai em encontro aí de melhorias no uso de tecnologias e mídias para a educação de surdos. Academicamente, é uma demanda, o projeto e a avaliação de recursos, é uma demanda do design. A minha motivação, eu trabalho desde 2011 como professora do IFSC Palhoça Bilíngue, e tenho aí buscado entender como o design pode contribuir com a educação bilíngue. A pesquisa é aderente ao programa de pós-design e à linha de mídia, porque a pesquisa tem como base o design, as mídias digitais e as suas inter-relações.
O escopo, então, delimita-se a desenvolver um modelo para avaliação prognóstica, então, de recursos prontos para o uso, e a interface com a educação, ela se dá a nível tecnológico e contextual. Aqui estão, então, as áreas da pesquisa, a interface com elas dão uma base para a avaliação dos REIs. Para garantir o ineditismo da tese, foram feitas 2 revisões sistemáticas, uma em outubro de 2018 e agora para verificar novos achados, em outubro de 2020. Foram encontrados novos resultados, mas nenhum que interferisse, né, no ineditismo e se somasse ao portfólio aqui dos artigos encontrados. Foram 2 artigos que têm similaridade, mas não interferem no ineditismo. Também foi feito uma busca no banco de teses e dissertações da CAPES, na Biblioteca Digital Brasileira. Encontrei esses 3 estudos. Também não interferem no ineditismo, eles não vão ao encontro aí de modelos ou frameworks para avaliação de redes. No entanto, esses 2 e os 2 últimos, eles foram utilizados no referencial teórico da tese. Essa pesquisa, ela é de natureza aplicada, tem uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa, e ela é propositiva porque propõe um modelo. Essas são as fases da pesquisa, então dividida em 5 fases, que eu vou ir passando aqui ao longo do trabalho. Inicio aqui, então, com o referencial teórico, identificando na cultura surda os surdos como um grupo minoritário que formam uma cultura própria, que é permeada pelo uso da língua de sinais, pela valorização da identidade surda como diferença linguística e não como deficiência, e a valorização da visualidade. A apropriação da língua de sinais pelos surdos permite que eles estabeleçam relações sociais, se constituam como sujeitos através de uma língua. Cabe lembrar que os surdos paralinguísticos geralmente apresentam dificuldades de letramento e de escrita da língua oral. O bilinguismo, né, a educação bilíngue, ela é uma concepção relativamente nova, há cerca de 2 décadas vem sendo considerada nas políticas públicas, principalmente pela pressão dos movimentos sociais e a crescente produção de pesquisas. O histórico da comunicação dos surdos passou do oralismo, do uso da língua de sinais, proibição da língua de sinais, comunicação social, até chegar no bilinguismo, que envolve a criação de ambientes linguísticos para aquisição da Libras como L1, do português como L2, não fazendo parte do atendimento especializado. A cognição para o surdo se desenvolve de um modo totalmente visual. Então, se verifica pelas pesquisas que a aprendizagem do surdo ela também pode ser apoiada na teoria cognitiva de aprendizagem multimídia do Maier, que foi adaptada pelo Galasso. Aí está um modelo adaptado do processamento de informações do Maier para ser utilizado em recursos bilíngues para surdos. Essa teoria estuda como as pessoas aprendem através de múltiplas representações, textos, imagens, animações, vídeos. Sobre os recursos bilíngues, esse é o capítulo 3, eu identifiquei que eles são produzidos em diferentes mídias, diferentes formatos, diferentes linguagens e objetivos educacionais. E dessa maneira, eles também são alocados de diversas formas, em repositórios. Dessa maneira, então, foi necessário pensar numa organização, numa classificação de mídias, para que se pudesse depois gerar os critérios. Então, utilizei Ribeiro, Heller, Canavilhas, para fazer essa organização das mídias como estática, dinâmica e interativa. O grande desafio dos recursos bilíngues é utilizar a Libras e o português, e para isso são necessários o uso dos recursos visuais, né, para registrar essa língua visoespacial. Então, é bem importante, né, é possível se apoiar no design da informação,
Para isso, foram identificados princípios de aprendizagem multimídia, à luz dos recursos bilíngues, essa pesquisa do Galasso, princípios gerais de design da informação, princípios aplicados a interfaces bilíngues. Também aí para gerar os critérios. Avaliação de recursos, então, para que se realize uma avaliação, é importante se entender o contexto, então, quem são os usuários, em que ambiente ela vai ser realizada, qual o objetivo, por que avaliar, né? Avaliar é importante para selecionar recursos, para aprimorar a qualidade de novos recursos, para estabelecer padrões para avaliação e até mesmo requisitos para projetos. Existem diferentes tipos de avaliação, diferentes momentos, formativa, que é realizada ao longo do projeto, somativa no final do projeto, e a prognóstica, que é para selecionar um recurso para o uso. Como avaliar, então? É preciso estabelecer critérios, e a literatura mostra, normalmente, critérios ergonômicos e pedagógicos. E é preciso definir um formato que o instrumento vai ter. Então, checklist, um modelo, diretrizes, formulários. Passo aqui, então, para a segunda fase da pesquisa. O primeiro procedimento metodológico foi as entrevistas com profissionais, com o objetivo de aprofundar os achados bibliográficos com pessoas que trabalham em equipes de desenvolvimento de redes bilíngues. Ela foi aprovada no comitê. Fiz uma entrevista piloto, que pôde mensurar o tempo aí das entrevistas. Ela foi realizada com 7 profissionais do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, e do IFSC Palhoça Bilíngue. Os profissionais eram, entre eles, né, pedagogos, professores, letras libras, português, cineasta e designers. Eles têm entre 2 e 7 anos de experiência. E esses aqui, eles são os temas que eles foram identificados na literatura e que nortearam as questões das entrevistas. Para análise das entrevistas, eu utilizei a análise qualitativa do Kurzweil, que é uma categorização. Começa, então, com a leitura geral dos dados, para transcrever todas as entrevistas. Depois é feita uma leitura geral, percebendo aí o que eles trazem nesse conteúdo geral. Depois eu passo para a codificação, que é segmentar em sentenças e ir marcando com blocos, dando um rótulo, um termo para as frases, para o que for em comum entre as respostas dos participantes. Depois passo para a categorização, que a partir desses códigos em comum é possível agrupar e formar as categorias. Depois a descrição dos resultados, que abordagem narrativa se vai utilizar, e a interpretação dos resultados. Aqui é um exemplo de como foi feita a categorização, então tem as respostas lado a lado. Eu fui marcando as frases, os termos incomuns, com cores. Eu também dei um número para depois fazer a legenda e começar a rotular, a dar um termo para esses códigos. Para descrever os resultados das entrevistas, eu utilizei os mapas mentais. Então, no final, se somaram 11 mapas mentais, 35 códigos. No centro aqui está o tema principal, da onde partem os códigos que apareceram na fala dos participantes. E dos códigos, está colocado aqui as informações mais relevantes que eles trouxeram. Então, por exemplo, aqui no tema bilinguismo, tem o código recurso visual. O que eles trazem? A importância do uso de imagens para explicar conceitos, atenção aos elementos de distração visual, foco em um elemento por vez. Depois de feito esses mapas, eles foram todos agrupados e a relação e a repetição desses códigos é que gera as categorias, que no caso aqui são as pré-categorias das entrevistas. As pré-categorias de avaliação das entrevistas, juntamente com as pré-categorias de avaliação da literatura,
vão gerar as categorias finais para avaliação. E aqui já estou na terceira fase da pesquisa, que também conta com a elaboração dos critérios de avaliação. Foram gerados, então, a partir da literatura e dos dados das entrevistas, 37 critérios para avaliação. Essa categorização, ela também teve como base a análise qualitativa do Kurzweil. Aqui, então, tem a visualização geral da categorização final, né? Esse quadro aqui à direita são as 5 categorias finais que eu cheguei para avaliação de redes bilíngues, e ela foi feita, então, unindo a pré-categorização das entrevistas, aqui na esquerda, e a pré-categorização da literatura, aqui na direita. Eu realizei primeiro a pré-categorização das entrevistas. Né? O conteúdo da literatura deu base para organizar as questões da entrevista, e a pré-categorização das entrevistas foi feito primeiro, o que me ajudou a ter um olhar um pouco mais organizado e hierarquizado das informações para também categorizar depois a literatura. Então, aqui, na pré-categorização das entrevistas, as informações sobre o contexto pedagógico dos REDs, elas formaram uma pré-categoria, da mesma maneira que na literatura. Então, eram conteúdos bem individuais, que não tiveram uma relação, né, direta com os outros temas. Formaram uma categoria que dará origem à categoria final, contexto pedagógico. Dividi, então, em critérios pedagógicos e cognitivos. Depois, nas entrevistas, eu identifiquei cultura surda, o aspecto cognitivo do surdo, bilinguismo, como assuntos bem próximos e que têm uma forte relação. E elas, unidas, geraram a pré-categoria cultura surda, que é o aspecto maior, né, genérico, que engloba os outros. Da mesma maneira, na literatura, gerando a categoria final, cultura surda, com critérios linguísticos e cognitivos. O processo de tradução foi um código que apareceu em diversos temas, então formou uma categoria própria, tradução e interpretação, com critérios que são linguísticos e outros do ato, né, da interpretação. As mídias digitais, juntamente com os recursos, esse termo recurso visual, ele é bastante utilizado pelos profissionais para se referir às mídias. Então, aqui formou a categoria mídias digitais, divididas em estáticas, dinâmicas e interativas. Depois, no design na interface e organização dos elementos visuais, nas entrevistas, ainda estava separado do código usabilidade. E aí, com a literatura, eu pude ver muito aproximado esses conteúdos, design da informação, características de reuso e usabilidade e interatividade. Então, eu pude unir na categoria maior, design da interface, com critérios da organização visual e de usabilidade. Depois das categorias, então, eu passei para a elaboração dos critérios, que é o agrupamento por semelhança e recorrência dos dados da literatura e das entrevistas, gerando, então, os 37 critérios preliminares para avaliação de redes bilíngues. E eles tiveram esse formato de texto aqui. Então, esses 37, eles estão divididos nessas 5 categorias. Como é que ficou o texto, né? Aqui um exemplo. Na categoria contexto pedagógico, o critério 2, qualidade e confiabilidade do conteúdo. Direciona-se à precisão e confiança do conteúdo, evita parcialidades, preconceitos, erros e omissões. Mesma forma que aqui na cultura surda, o critério 1, utilização da Libras do português, o título do critério e a descrição. Refere-se ao uso da Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua. E assim se organizou o texto nos critérios. Depois desse conjunto de 37 critérios, foi necessário
uma etapa de verificação da validade desses critérios, já na quarta fase da pesquisa. Então, para isso, eu utilizei questionários que foram analisados conforme o método Delphi, aplicados e analisados. O Delphi, ele é um método que busca a opinião de profissionais como uma forma de verificar informações no campo. Ele é bem interessante porque é possível combinar informações quantitativas com qualitativas, e ele é executado em rodadas de verificação até que seja obtido um consenso, uma convergência nas respostas. Começo com a seleção dos participantes, né? Depois, a elaboração dos materiais, convite, questionário, TCL, as questões, o envio da primeira rodada dos questionários, tabulação dos dados, segunda rodada, tabulação. É possível executar outras rodadas, aqui a pesquisa terminou na segunda rodada. Depois tem a reformulação, né, desses dados, desses critérios e encerramento. O questionário eu enviei para 119 profissionais, dentre eles ouvintes e surdos, envolvidos com educação bilíngue, em relação à produção de redes, de diversas instituições do país, também de uma instituição em Portugal. Eu fiz um teste piloto que verificou quanto tempo que as pessoas demorariam para responder, ficou um questionário relativamente longo, e foi enviado um convite, então, por e-mail em português e em libras. Os questionários, então, foram respondidos por 52 pessoas, sendo 41 ouvintes e 11 surdos. Entre professores, pesquisadores, designers, eles poderiam marcar mais de uma opção aqui de atuação. Então, eu verifiquei que 37 pessoas trabalhavam como professores da educação de surdo, 24 pesquisadores, e 52% dos participantes tinham mais de 5 anos de experiência. Aqui está a página de apresentação, né, do questionário. Todos os blocos de informações, todas as etapas, elas foram traduzidas para libras. O questionário continha 37 questões, referente ao número de critérios, e ele era medido de que maneira, né? O critério 1, adequação aos objetivos de aprendizagem. Então, eu tenho aqui o texto sobre o que significa, né, o critério, e por último se perguntava qual o grau de importância desse critério para a avaliação de um RED bilíngue. E aí o profissional respondia de muito baixo a muito alto nessa escala Likert de 1 a 5. Esses critérios estavam organizados nas 5 categorias, e eu usei o quadrado latino, que é essa organização embaralhada das categorias, para que alguns profissionais recebessem para responder primeiro contexto pedagógico, alguns outros receberam primeiro a categoria design da interface e assim por diante. Isso para tentar evitar um pouco o viés da pesquisa, porque num questionário longo, ao final, a tendência é que as pessoas respondam com menos rigor, né? Os dados foram tabulados, então, conforme 2 métricas, e elas tinham, cada critério, ele tinha como base um requisito para aprovação de X%, que esse corte, ele foi definido depois de se tabular os dados quantitativos e qualitativos. Mas o que eu sabia que ficaria, né, entre 80% e 90% para concentrar os dados na importância da escala 4 e 5. As métricas, a primeira, então, se somou as porcentagens das respostas localizadas na importância 4 e 5, e a segunda métrica foi dado um peso para as questões de 1 a 5, de 0% até 100%, foi multiplicado pelo peso relativo de cada uma e todos foram somados. Se a porcentagem atingida fosse nas 2 escalas, né, esse X% definido, o critério era aprovado. Se não fosse em uma, ele seria enviado para a segunda rodada. Os dados, então, depois dos questionários aplicados, eles foram do Google Forms para o Excel, e essa foi a configuração que eu organizei as respostas dos 37 critérios. Gerei um gráfico aqui de distribuição das respostas, que eu pude ver
que dos 52 participantes, quantos que votaram, né? Que eu tenho 35 que votaram no nível 5, 2 no nível 2. Então, aqui eu tenho as respostas, a tabulação, segundo a métrica 1, 86, aqui aproximado de aprovação, e na métrica 2, 87%. E eu também organizei os dados, as respostas qualitativas, os comentários dos participantes. Fiz isso com os 37 critérios. Então, aqui é o final da primeira rodada. Depois da tabulação, eu consegui ver que ficaram 4 critérios abaixo de 80% e 7 critérios abaixo de 85%. Depois disso, eu analisei os dados qualitativos e eu vi que fazia sentido manter o corte com 85%, porque esses 7 critérios, eles tinham um número de comentários qualitativos, as pessoas tinham mais dúvidas nesses critérios. Então, esses 7 foram reprovados na primeira rodada e foram enviados para a segunda. Na segunda rodada, dos 52 participantes, 42 responderam, sendo 8 surdos e 4 ouvintes, que representou 80% da amostra inicial. Desses 7 critérios, então, utilizando a mesma pontuação de corte, 2 foram aprovados no corte e 5 foram reprovados. Eles atingiram ali, né, 85,71%. Então, eu olhei, também avaliei os comentários qualitativos para ver se fazia sentido realmente aprovar, né, esses critérios. E sim, os critérios qualitativos desses 2 aprovados reforçavam a importância dos critérios. Eles tiveram aqui, né, um aumento na avaliação da primeira rodada para a segunda, e os comentários mostram isso, né, que a datilologia é muito importante para a memorização do surdo, do português como L2. É muito mais simples memorizar uma imagem com letreiro do que memorizar configurações de mão. Então, aqui os comentários sobre a importância da utilização da datilologia. Só um exemplo aqui de um critério reprovado. Então, apesar dele ter aqui ter aumentado um pouco a avaliação na segunda rodada, o que também pode acabar acontecendo, ela não chegou a 85%, e os comentários qualitativos também foram ao encontro dessa reprovação. Aqui, por exemplo, sobre configuração e personalização da interface. É interessante a questão da personalização, mas não acredito que seja essencial no recurso bilíngue. Resultado final, então, não foi depois de avaliar essas 2 rodadas, eu vi que teve uma evolução, né, em 2 critérios que foram aprovados, mas os resultados, eles não divergiram muito na porcentagem. Também passar para uma terceira rodada, esses 5 critérios reprovados, seria forçar um pouco a aprovação, por causa dessa pequena divergência de resultados. Então, ficou um consenso na verificação da validade dos critérios. Por fim, então, eu tive 32 critérios aprovados. Aqui os resultados finais do Delphi nas categorias. Categoria contexto pedagógico, tive um critério reprovado. Na cultura surda, todos os critérios foram aprovados desde a primeira rodada, que mostra aí, né, a relevância desse tema e o envolvimento também dos participantes com o assunto. Tradução e interpretação, tive um critério reprovado. Mídias digitais, um critério reprovado. Atenção aqui, a alta aprovação da apresentação da qualidade dos vídeos, né, com mais de 96%. E no design da interface, 2 critérios reprovados. Possibilidade de reutilização e configuração e personalização da interface. Que também chama atenção porque são assuntos bem importantes na literatura, mas que não foram tão considerados dos participantes. Por fim, então, todos os critérios foram revistos
Eu modifiquei alguns textos aqui com a inclusão de algum comentário de participantes, algumas indicações de modificações. Por último, aqui, então, a quinta fase, vou para a configuração do modelo de avaliação. O modelo proposto é um modelo conceitual, que auxilia no reconhecimento dos componentes do problema, então, visualiza o domínio dessa área de avaliação e as suas possíveis conexões. Para chegar à configuração do modelo, então, passei por todas essas fases, a literatura e as entrevistas deram origem às categorias e critérios, depois eles foram verificados, finalizados para configurar o modelo. Levantei algumas premissas para o modelo, então, ele devia ser para avaliação prognóstica, ter uma estrutura não linear e adaptável, as categorias sem uma hierarquia entre elas, uma representação visual fluida, mostrando a relação entre as categorias, boa legibilidade, cores que dessem diferenciação, né, e não hierarquização. Era possível também desenvolver um material complementar para apoiar esse modelo. Para quem que seria esse modelo? Para alunos, professores, portais, repositórios e até mesmo equipes de projetos. Como que ele seria utilizado? Então, em diferentes contextos e para diversos recursos. Então, era importante ter uma questão central sobre o propósito dessa avaliação. Definir o esquema da estrutura do modelo, quais seriam os níveis. Então, o principal nível seria as categorias, depois os eixos de critérios, e por último, os critérios, e uma questão central sobre o propósito da avaliação. Aqui, então, tem a configuração do modelo, apresentando as 5 categorias, e aqui os eixos de critérios, que elas estão divididas. Elas estão ligadas com essa linha tracejada, mas não tem, eu posso começar explorando qualquer uma delas. A avaliação ela pode ser executada em apenas uma categoria, ou então no domínio todo. E no centro tem essa questão do propósito da avaliação. Para cada avaliação que for ser executada, o avaliador faça a pergunta, para que ela vai ser executada, onde que esse recurso será utilizado e qual é o foco da avaliação. E assim ele consegue ter um pouco mais de discernimento, entendimento sobre quais critérios vão fazer sentido a utilização. Esse é o modelo expandido, então, com os critérios que foram validados na pesquisa. E aqui o detalhe, então, de cada categoria. Categoria cultura surda, foram aprovados 6 critérios. Ela é composta, então, por questões referentes ao uso da Libras e do português, referente a critérios linguísticos, a cultura visual e adequação dos recursos à característica cognitiva do surdo bilíngue. Então, esses são os critérios cognitivos. Na tradução e interpretação, ela é composta por critérios que avaliam a qualidade da tradução, os critérios linguísticos e a interação do apresentador e com os elementos visuais. Então, critérios de interpretação. Foram aqui 6 critérios. Contexto pedagógico, composto por critérios que avaliam a adequação do RED aos objetivos pedagógicos, critérios pedagógicos e também características cognitivas e emocionais que oportunizam um melhor aprendizado. São 5 critérios. No design da interface, é uma categoria composta por critérios a organização visual da interface e aspectos de usabilidade dos REDs. 6 critérios. E nas mídias digitais, composta por critérios que avaliam a qualidade dos elementos das mídias estáticas, textos, imagens, das mídias dinâmicas, vídeos, animações, das mídias interativas, jogos, por exemplo.
Configuração, então, do material complementar. Existe um guia sobre a utilização do modelo. Foi desenvolvido também um instrumento para a realização da avaliação. Então, esses critérios que eram descritivos se tornam perguntas com uma escala de avaliação. Também tem uma página com a legenda sobre cada categoria. Chegando, então, às considerações finais. A pesquisa resultou num modelo conceitual que orienta o entendimento sobre o domínio da avaliação de redes bilíngues por meio de categorias e eixos de critérios. De uma maneira aplicada, auxilia a avaliação por meio de um instrumento composto de critérios, contribui com a manutenção da qualidade de redes bilíngues, apoiando usuários finais, professores, equipes de projetos, portais e repositórios. Então, entendo que o objetivo geral da pesquisa foi cumprido. Os critérios propostos e validados, eles devem ser atualizados conforme o avanço tecnológico e as diferentes mídias que vão surgindo ao longo do tempo. Então, não são critérios estáticos. O modelo vai ao encontro dos benefícios da avaliação, então traz parâmetros sobre como avaliar, parâmetros de qualidade, contribui para a geração de requisitos, também para projeto, e para a curadoria de redes em portais e repositórios. A tese favorece a demarcação do espaço do design no contexto dos REDs, né, e da avaliação, contribui para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às interfaces bilíngues e acessibilidade para surdos, também com a visibilidade da educação bilíngue. Quanto aos procedimentos metodológicos, a etapa entrevistas com os profissionais, ela foi importante, né, porque preencheu lacunas que eram deixadas no levantamento teórico, também organizou esse conteúdo que era vasto. Muito do conhecimento está na prática desses profissionais. A análise dos questionários com o método Delphi permitiu chegar a esse consenso de grupo de maneira anônima. E é bem interessante, porque isso às vezes não se consegue, né, em outros procedimentos que são coletivos. Também trouxe sugestões qualitativas importantes. Quanto às limitações, a heterogeneidade dos alunos surdos, né, é grande, então o processo de avaliação e esse modelo, ele precisava ser amplo também e heterogêneo, né, não focado em nenhum nível educacional específico. A adesão dos participantes, sempre há um limitador, né, a adesão do público-alvo, então quanto mais participantes, mais vai refletir essa realidade. Tive uma participação, né, de pessoas surdas, o que eu verifico que é bem importante, né, que os pesquisadores que se envolvem com essa área estejam, né, próximos da comunidade, que tenham uma boa entrada para ter participantes. Quanto aos desdobramentos futuros, pretendo desenvolver soluções digitais e interativas desse modelo, e também desenvolver uma versão enxuta desse instrumento para o portal Libras, que é um projeto que a minha tese andou em paralelo aí nos últimos 2 anos. Já está, né, sendo desenvolvido o portal, ele já está em desenvolvimento, já está lá feita a página de avaliação, então espero também conseguir aplicar o resultado final da tese lá. Aqui algumas publicações, as publicações minhas, da minha orientadora e de alguns colegas, junto com alguns colegas durante o doutorado. As referências da apresentação. Aqui eu tenho a tela, a prancha do modelo, o guia de utilização. A legenda sobre as categorias. E o modelo expandido com QR Code para o instrumento de avaliação. Muito obrigada.